Muito bem. Bom dia a todos. Nós estamos aqui no nosso evento Cine Lipsic número 7, onde nós vamos discutir o longa de 1980, O Iluminado, do Stanley Kubrick, baseado na obra do escritor americano Stephen King. Nós temos como convidado hoje o médico psiquiatra e psicanalista, Dr. Matias Strasburger. Ele é psiquiatra pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre, vinculado ao URGS, membro da SPPA, da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre, é professor e supervisor do Centro de Estudos Luiz Guedes, o CELG, e também é supervisor da residência em saúde mental do Hospital Psiquiátrico São Pedro. É isso? Falei certinho, professor? Isso mesmo. Perfeito. Então, para quem não conhece a Liga de Psicanálise é vinculada à URGS, é um projeto de extensão da URGS. Nós temos ligantes de vários cursos, são mais ou menos 10 cursos, e nós temos muitos ligantes. Nós somos uma liga também aberta a todas as universidades aqui da região de Porto Alegre. Então, e também do Brasil, né? Nós temos alguns ligantes que são, inclusive, de fora aqui do Círculo de Porto Alegre. Então, muito obrigado à presença de todos e passo a palavra, então, para o nosso convidado, professor Matias. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Antônio, o convite. Queria agradecer também a Lúcia, minha amiga de longa data, né, por esse convite. Fiquei muito feliz de saber que a gente não sabia, né, que existia essa liga de psicanálise, né, sabia das ligas de psiquiatria, né, mas de psicanálise eu não sabia. Eu fico muito contente e gostei muito do termo ligante, né, porque tudo que liga é algo muito bom, né? Nós trabalhamos tanto hoje em dia, né, no nosso mundo inteiro, com coisas de desligamento, polarizações, de não compreensões, de morte, né, todos na linha do desligamento. Eu gostei do ligante. E também da psicanálise junto com a universidade, né? Eu sou meio suspeito para falar, mas não encontrei até hoje nada melhor que a psicanálise para tentar entender os fenômenos, sejam internos ou grupais, que acontecem com seres humanos. Então, eu não entendo como a universidade ficaria alijada desse conhecimento, né, para poder lidar em todas as esferas, né, e todas as profissões, já que é uma liga da URGS, né, entendi que é algo mais amplo do que só da medicina. Vocês me corrijam se eu estou enganado. E acho que certamente tem muito a contribuir. Então, né, meus parabéns, e principalmente a Lúcia e a vocês que estão tocando esse programa para frente, super organizado, com vários canais, como hoje a gente precisa, né? Então, meu agradecimento e a minha felicidade de estar fazendo parte disso. Quando a Lúcia me disse que era um filme de terror, a ideia de vocês, eu pensei, nossa, como é que nós vamos aproximar a psicanálise com o terror? E além do que... A homenagem é Halloween, é outubro. Sim, tá bem bom. É isso. Tá bem com Halloween. E aí pensei, nossa, Lúcia, mas a Lúcia sempre me põe numas frias assim, mas são boas. No final começa ruim. A gente acompanha de longa data. Eu não tinha nem como dizer não para ela. Tá bom. Não pode. Mas principalmente o desafio de juntar a psicanálise com o terror, né? Já que o terror é cheio de coisas sobrenaturais e tal, enfim. E me lembrei desse filme, que foi um filme que me marcou muito, né? Como tu disseste, é um filme da década de 80, né? Eu estava casualmente na faculdade nesse período. E também porque é um clássico, né? Eu estava revisando sobre o filme, até estava comentando aqui em casa há pouco. Ele é um filme que ele está na Biblioteca Nacional Americana como um dos filmes mais icônicos, entre outros tantos feitos nos Estados Unidos. Então, ele é um clássico. E, claro, se a gente pensar em Stephen King mais Stanley Kubrick, essa dupla, então tudo isso me... Né? O King é interessante porque ele não escreve só, ele é autor de mais de 60 livros, ele não escreve só sobre terror, mas, na verdade,
né? Os thrillers dele são os que mais fazem sucesso, mais aparecem, mas ele escreve sobre ficção, ficção científica e outras coisas que eu nem sabia, contos, né? Tem uma série de contos muito grande, e tem mais de 400 milhões de livros vendidos pelo mundo. Então, um fenômeno, né? O fenômeno, ele é vivo ainda, tem 74 anos, né? E o Kubrick, que não é mais vivo, que já faleceu, né? Segundo alguns, né, foi uma injustiça não ter ganho o Oscar, né? O único Oscar que ele ganhou foi por efeitos especiais em 2001, A Odisseia no Espaço, né? Que ele ganhou, o filme ganhou um Oscar de efeitos especiais. Mas ele também foi diretor de clássicos, né? Como Laranja Mecânica, que talvez seja, né, o maior deles. Lolita, De Olhos Bem Fechados, foi o último filme que ele fez. Né? Então eu acho que pensar nessa dupla me animou. E eu consegui ver, e até sugiro para vocês, uma versão em 4K, remasterizada, que tem no Now, né? Se aluga, um valor baixo, uns 5, 6 reais, e que é um espetáculo, porque a versão original ela tem, né, problemas da época, assim, né? Apesar de que um detalhe cinematográfico, ou cinematécnico, foi a primeira vez que eles usaram um tipo de filmagem que permitia acompanhar um sistema que era acoplado no corpo do cameraman, que poderia fazer movimentos mais suaves. Então, as coisas de um correndo atrás do outro, que vocês veem ali, foi feito pela primeira vez no cinema ali. Então, tem algumas características que acho que são interessantes e tal. E eu revi, eu fiquei muito impressionado. É um filme que tem um ritmo mais lento do que os filmes atuais e que, obviamente, não tem tantos recursos, mas é um filme que vale a pena ver, né? Diferente daqueles terrores, assim, que tu vê, nossa, tem um ketchup que foi jogado aqui com a mão, tem nada disso, ele é muito bem feito, né? E como é que eu pensei em fazer isso, né? Bom, terror a gente pode olhar por um lado, né, do extraordinário, do fantástico, do sobrenatural, ou a gente pode tentar dar uma visão, que é o que eu tentei dar, mais pelo lado da psicanálise, e pensei o filme como um grande sonho. E como sonho, nós vamos ter alguns restos diurnos, ou seja, coisas que vão acontecendo, né, e coisas que vão sendo fantasiadas, né, e que vão sendo projetadas, né, no filme. Aliás, é interessante, porque fantasma é muitas vezes usado como sinônimo de fantasia na psicanálise, principalmente na psicanálise francesa. Então, também me ajudou a pensar, bom, vamos ver o fantasma de cada um que habita e que está sendo exteriorizado, né, de forma imagética no filme, mas que vem como fruto do mundo interno de todo mundo ali. Eu fiz um resumo, quase como uma associação livre, né, para o pessoal que é leigo. Nós prestamos atenção nas sessões dos pacientes através das associações, ou seja, os assuntos que vão sendo encadeados pelos pacientes, para a gente entender qual é o conteúdo inconsciente, né? Não tem mágica nenhuma, é basicamente um treinamento que se faz nesse sentido. Uns têm mais facilidade, outros não, enfim, mas é basicamente um treinamento que eu e a Lúcia, inclusive, nos envolvemos num curso há pouco, lá na Jornada do Céu, exatamente sobre isso. Tá? E eu fiz isso com o filme. Eu fui tomando nota, eu fui vendo o filme, e fui tomando nota de algumas coisas, e a partir disso eu quero fazer comentários, e aí me dei conta que, eventualmente, as pessoas pudessem não ter visto o filme, então também ajuda a tentar dar uma espécie de uma sinopsezinha, assim, do filme, claro, com o meu viés, o meu olhar. Tá? Então, ele começa... Quando está passando os créditos ali, ele já começa a ter uma música, né, que é uma música que tu vê que é uma coisa pesada, grave, e eles num carro, parece um Fuca, assim, né, por estradas estreitas, possivelmente no norte dos Estados Unidos, perto do Canadá, né, onde eles estavam indo para este hotel, né, que é um hotel muito interessante, muito bonito, que existe e que foi usado para, né, fazerem as cenas. Né? E então já começa assim, então tu já, né, introduz algo um pouco já, putz, alguma coisa grave vem por aí. Corta, vai para a entrevista de emprego que o Jack, né, esse filme tem o Jack, que é o pai, tem a Wendy,
que é a mãe, e tem o Danny como, né, principais personagens deste filme. Existem alguns outros personagens acessórios, mas basicamente transita entre os três. E ele está fazendo uma entrevista, ele é um ex-professor, que fica implícito que deixou de ser professor por problemas com álcool, né, que tenha sido, né, dispensado por isso. Ele está fazendo uma entrevista com muito, assim, tentando aparentar bastante friendly lá com o entrevistador, e achando tudo bom, e a proposta e tudo mais, porque ele tem uma ideia de que seria um excelente emprego para ele ir para as montanhas escrever. Né? Da onde ele tirou que ele poderia virar um escritor, a gente não sabe, mas enfim, depois a gente vai ver que fica difícil executar este plano, mas enfim. Então, ali dá uma amenizada, parece uma coisa muito legal, né? Só que o lugar tem características, né? E a pessoa explica para ele, um lugar isolado, aí ele tenta, é interessante que ele é muito simbólico esse filme, ele tenta, né, o Jack dizer, tá, mas então os esportes de inverno, né, na neve, aí ele disse, não, fecha porque o acesso é complicado, nós teríamos que abrir caminhos para chegar no hotel, isso é muito caro, né, claro, para a tecnologia da época, né? Então ele não explora, ou seja, vocês vão para lá para ficar 6 meses lá, isolados, né? Não vai ter ninguém indo lá, e vocês não vão ter muito o que fazer. E aí, mesmo assim, ele acha bom, né? E ele topa. E tem um aspecto que é esse do isolamento. Aliás, alguém me comentou, né? Acho que até foi aqui em casa, sobre o isolamento e a semelhança disso com o que nós tivemos que passar em função da pandemia, né? E com resultados muito parecidos com o que a gente vê no filme, né? Mesmo assim, ele topa, ele fica feliz, enfim, mas a família já começa, né, corta, tem uma cena, volta à estradinha, e ele está explicando do hotel, né, o filho está ali ouvindo com a mãe, e aí a mãe disse, não foi nesse hotel que como é o nome da família aqui? Eu tinha aqui o nome da família, enfim, os Dollendorf, ficaram presos e tiveram que praticar o canibalismo. Ou seja, já havia no ar uma ideia de que alguma coisa, né, poderia dar errado. A gente está sendo induzido a isso, mas havia também entre eles uma ideia assim. Depois a gente vai ficar sabendo um pouco melhor por quê. Ele disse, não, isso foi em tal lugar, não é ali. Tal. Tá. E aí eles vão indo. Tá? Também é contado para o Jack que houve, né, essa é a última notícia que ele recebe na entrevista ainda, que houve um crime naquele lugar. Um crime perpetuado por um antigo zelador que, a um dado momento, enlouqueceu e esquartejou a machadadas a família, a mulher e 2 filhas, e empilhou os corpos num quarto 237. Então, aí, né, já temos mais uma figura icônica do filme, que é o quarto 237. E que, então, seria bom que esse quarto ficasse, né, isolado e tal. E aí, claro que, ao mesmo tempo que isso é dito para não ser visto, né, qual é a melhor maneira da gente dizer para uma criança que ela vá ver alguma coisa, dizer, tu não podes ver isto, né? Não só as crianças, os adultos também, mas mais as crianças. Então, eles vão montando, é um filme muito simbólico, eu não sabia que era tão simbólico assim, talvez por alguma razão isso tenha ficado na minha cabeça, desde aquela época, né? E que, enfim, o zelador antigo teria enlouquecido em função do isolamento, né? Por isso que eu me lembrei da pandemia, né, onde a gente teve muitos momentos, né, e muitas famílias conseguiram aproveitar do período de estar mais juntos, mas nós tivemos um aumento brutal de violência doméstica, de abusos sexuais, de uso de substâncias, né, de divórcios, que aumentou em 180% de 2019 para 2020. Né? Então, assim, o isolamento, ele trouxe o que tem de bom e trouxe o que tem de ruim em cada um de nós. Né? Então, eu achei interessante essa analogia. Né? A mulher dele faz uma alusão de que gosta até de filme de terror e tal, alguma coisa que é
comentado, e aí, nesse meio tempo que o pai está fazendo a entrevista, o menino conversa com a mãe com uma voz estranha. A gente estranha, sabe que voz é essa? E a gente entende que ele cria um amigo imaginário, que é o Tony. Né? E o Tony diz para a mãe que pergunta, ele conseguiu um emprego? E a mãe diz, ele conseguiu. Mas tu não gosta? Não sei se eu vou gostar. Então fala um pouco o Danny e fala um pouco o Tony, que é o amigo imaginário do menino. Amigos imaginários são coisas muito comuns, né? Na infância, entre 13 e 6 anos, na fase que a criança está no auge da simbolização, a qual ela precisa usar, né, muitas vezes, desse amigo imaginário, até para poder dar vazão para toda, né, a proliferação simbólica que ela está passando naquele momento. Normalmente é um objeto externo, mas pode ser um objeto interno, pode ser uma espécie de alter ego da criança, que no caso ele habitava dentro dele. Né? Ele engolia, ia para dentro dele e ali ficava. E aí tem uma imagem que aí começa toda a questão terrorífica / simbólica do filme. Né? Ele tem uma visão, menino, que é uma visão que se repete ao longo do filme, que é uma espécie de um lobby, tem uns portas de elevadores no fundo, é um lobby deste hotel, e que é inundado. A cena é bonita, essa versão 4K remasterizada é bem interessante. Começa a entrar um jorro de sangue, quase um tsunami de sangue, né? E aparecem gêmeas, que depois se sabe seriam as meninas que foram, né, mortas. E as gêmeas ficam ali olhando para ele, né, num primeiro momento, não dizem nada, elas vão reaparecer mais adiante no filme. Né? E ele é terrorífico aquilo. E ele grita, e grita muito, né? Que a mãe chama a médica da família para poder avaliar. E aí é interessante, claro, é uma medicina dos anos 60, ali 50, 60, pelo que eu entendi. Mas a mulher faz uma avaliação muito interessante. Ela investiga, por exemplo, se o guri tem coisas na linha da epilepsia, né? Pergunta, perder essa consciência, tudo tal. E entende que é normal, né? Entende pelo amigo imaginário. Só que aí a mãe pergunta como ele está indo na escola. E ela diz, ele não gostou muito da escola. Aí a gente vê que esse amigo imaginário, na teoria, né, o pessoal da infantil, né, poderia falar melhor isso, ele vai até um certo ponto, ele é saudável. Lá pelas tantas, a criança fica muito fixada nesse amigo imaginário. Ou que tem um uso, né, para poder se proteger de coisas muito traumáticas, que vocês vão ver o caso do Danny, começa a ter um uso que não é mais saudável, né, é um uso defensivo ou patológico. E isso a médica, claro, talvez porque uma médica de família não tenha se dado conta, porque em seguida, a associação seguinte, ela perguntando à escola, e a mãe disse, não, ele estava indo e tal, mas a um dado momento ele não quis ir mais. É que isso coincidiu com um acidente que aconteceu na escola. Acidente? É um acidente, ele deslocou o ombro. Mas como foi isso? Pergunta a médica. E a mãe disse, não, na verdade não foi na escola. Sabe aquelas brincadeiras assim do pai? O meu marido foi puxar ele pelo braço e deslocou o ombro dele. Ali a gente já vê que foi algo, a mulher dá uma olhada assim, faz uma investigação, mas também não muito a fim de chegar onde deveria chegar. Hoje, certamente, a gente, né, avaliaria de uma forma melhor para ver maus tratos. Né? Ela não foi muito longe, e ali a gente tem ideia de onde e por que esse guri criou esse amigo imaginário. Aí nós vamos entrar já naquilo que, das fantasias, dos fantasmas de cada um, que são os fantasmas do Danny. Ele teve que criar esse amigo imaginário para se proteger, possivelmente, desse pai violento, alcoolista que ele tinha, porque o Tony avisa ele e traz imagens, né? A gente pode pensar, bom, o menino tem momentos psicóticos, aí mistura um pouco a fantasia com a realidade, né? O sobrenatural né, com a realidade. Certamente, para se proteger, criou uma espécie de um duplo. Isso é um fenômeno interessante, que é muito usado também em filmes de terror. A pessoa se transforma em outra.
Tinha até uma novela da Globo que fez sucesso, né, que tinha a Ruth e a Raquel. Uma era boa e outra era ruim. Né? Eu acho que era a Glória Pires que fazia os dois papéis. E tem vários. Sim, exatamente. É, Até hoje, só para a gente vai fazendo uma conversa também. sim, sim, não, participa. Até hoje, quando a gente quer criticar alguém, a gente fala assim, é a Ruth e a Raquel, né? Mas é bem isso. A cisão, né, aí para o pessoal mais da É, psiquiatria, a cisão necessária para colocar, seja de volta para o inconsciente, como um recalque, algo que não é tolerado, né, do qual a gente tem que se proteger, seja em algo mais profundo, criando até um outro self, uma espécie de alter ego, né, que a gente vê em vários filmes, se vê em livros, né? Tem o duplo, inclusive tem esse nome, que é do Dostoiévski, tem várias coisas que mostram as personalidades que vão se formando como partes que são entendidas como uma outra parte. Então aparece esse primeiro conflito do menino, que a gente poderia entender como uma coisa transcendente ao sobrenatural, que é a necessidade de criar o duplo. O Freud tem um outro conceito que ele fala, e que, aliás, ele junta com o duplo. O duplo tem um trabalho do Otto Rank, que é bem, para a gente se interessar, bem interessante, que é um psicanalista também dos primórdios da psicanálise, que fala sobre o duplo, exatamente esse mecanismo, claro, mais aprofundadamente. O Freud tem um trabalho que é O Estranho, que em alemão é unheimlich. O Heimlich é o familiar, e o unheimlich não quer dizer que ele deixou de ser familiar, mas ele é um familiar que não é mais familiar, né? Deixou no sentido não de ter perdido a característica familiar, mas que naquele momento, por ter ido para o inconsciente, deixou de ser familiar. Só que um dia ele foi familiar. E uma característica tanto do duplo quanto do estranho, que também é traduzido por sinistro, é muito interessante, dá para juntar com o terror, sobrenatural ou sinistro, também são traduções. Eles estão sempre querendo voltar. Tá? Então, isso é uma característica, como é da própria pessoa, mesmo que ela coloque como se fosse o Tony é uma parte do Danny. E está sempre querendo voltar. E a gente vê o tempo inteiro neste filme algo que está querendo voltar. Tá? O hotel tem algumas características interessantes. Né? Ele é um hotel que, além de ter acontecido essa tragédia, ele foi construído em cima de um cemitério indígena antigo. O que o Freud como o Rank disseram? Normalmente isso que é cindido e é criado à parte, normalmente está ligado a conflitos infantis muito profundos, ou seja, o cemitério indígena, que um dia todos nós tivemos, né? Uma origem indígena aí pelo mundo, né? Possivelmente, ou se não indígena primitiva, pelo menos. Né? E o hotel. Então, ele vai sendo criado pelo Stephen King e explorado pelo Kubrick todo esse simbolismo. Aliás, eu li um artigo sobre o filme que diz que alguém alcançou o estranho do Freud para o Kubrick ler, e ele leu. Tá? E nessa crise do menino que a médica vem acudi-lo, isso está, porque esse texto do Freud é baseado num conto do Hoffmann, que é um alemão, e que tem um menino que tem uma visão e que tem uma crise dessas. É muito interessante, pode ter sido só uma coincidência, não sei como é, eu tenho que vontade de ler o livro, não li o livro, né, para ver se a crise está no livro, mas está no filme. Então parece que ele se inspirou em alguma coisa do que ele leu do Freud, o Kubrick. Muito interessante isso. Enfim, um adendo, mas achei... E aí eles chegam no hotel. Né? E o hotel não tem... Tem uma sala de jogos que o menino fica jogando e tal, e ele tem uma coisa interessante que é um labirinto, aí começam os novos, né, símbolos. Né? E que ele entra com a mãe e o menino, e eu fiquei pensando, a primeira coisa que me veio na conta transferência, vocês vão se perder, né? Porque essa mãe é interessante, eu não sei se essa mãe, em função do pai alcoolista e violento, ela até parecia para mim, não sei se pareceu para vocês, um pouco até meio retardada, assim, ela tinha um ar entre deprimido e meio retardado, assim, uma coisa difícil de lidar, assim. E entra o guri, que era um vivo, né? Um guri inteligente, para burro, dentro
num labirinto gigante, que tem uma cena que ele faz de cima, assim, do labirinto, um labirinto bem complicado e tal, e que era a única coisa, né, que no hotel, além da sala de jogos e tal, que era meio assim, que eles poderiam fazer, né, era entrar no labirinto. Então, vocês vejam como a volta daquilo que está reprimido, né, e que é um outro e não sou eu, começa, né, a nos puxar para dentro do labirinto. Né. Aí, a turma que estava no hotel não tinha ido embora ainda, né? Eles estão se despedindo para ficar só a família lá dentro. E tem um chefe de cozinha que se aproxima do menino e que chama o menino por um apelido que só a família sabia. E a mãe disse, mas como é que tu sabes o apelido dele? Né? E aí ele diz, não, eu ouvi vocês falarem. Ela disse, não, mas eu não falei desse apelido. Em suma, é uma figura boa que tenta ajudar o guri, que oferece um sorvete para ele, que diz para ele, olha, eu tinha essas conversas com a minha avó, a gente não precisava nem falar às vezes, a gente só pelo pensamento se comunicava. Dá uma ideia de algo de telepatia e tal. Freud até andou estudando um pouco isso, mas ele dizia, não, existia um anelo, um vínculo, algo muito intenso entre as pessoas e que acaba se comunicando. Claro, não tínhamos o conceito de edificação projetiva que vai vir lá com a Melanie, lá na década de 40, quase 50, que poderia explicar esse movimento do que um está sentindo, e Freud dizendo, não é sem palavras, não se consegue pôr em palavras, mas o outro sabe o que a gente está sentindo. E essa figura, né, esse chefe de cozinha está conversando com ele, mas é uma figura amável, é uma figura que adivinha que talvez ele queira um sorvete, serve um sorvete para ele, fala da vida dele, ou seja, um pai idealizado que esse guri não tinha e não teve, e com o qual ele passa o resto do filme se comunicando telepaticamente. Né? E diz que só algumas pessoas têm, que são os Shining, daí o nome do filme, o Iluminado. Então, essa pessoa deve ter essa capacidade de se comunicar sem ser por palavras, tá? Até e a gente poderia pensar, bom, porque falta palavra. E talvez pelo traumático de tudo que esse menino viveu, que está naquela cena do sangue que invade aquele hall de entrada do hotel na fantasia dele. E aí, claro, diz de novo, dizem para ele, tu tem que ficar longe do quarto 237. E ele fala sobre o Tony, sobre, né, esse chefe de cozinha para ele. Né? Começa a vida deles dentro do hotel. O pai vai para um local grande, bonito e tal, né, com uma máquina de escrever, e começa a tentar escrever, e a gente vê que ele vai se impacientando com aquilo. Pega uma bolinha e fica jogando na parede, não consegue escrever. Tá? Ele estaria há 5 meses abstinente. A sensação que dá é que parece que ele parou de beber ali há pouco, porque ele começa numa irritabilidade, parece bem uma coisa típica de quem parou de beber há pouco, e não quem estivesse já há 5 meses. Claro, ele poderia ter irritabilidade por questões de personalidade, né? Ele parece um cara com uma organização borderline de personalidade, ele pode estar deprimido, acho que ele também estava deprimido. Então, tudo isso podia explicar a irritabilidade, mas dá uma sensação assim, né? E o menino passa pelo quarto 237, a porta está aberta, ele não entra naquele momento. Né? O marido começa já a discutir com a mulher, né? As coisas começam a andar mal, e entra uma nevasca, que é tida como a pior nevasca de todos os tempos. E eles, então, estão isolados. A um dado momento, o guri tem de novo aquela visão com as gêmeas, aí as gêmeas aparecem com ele, com o machado, e convidam ele para brincar para sempre. É uma coisa que, né, me arrepia até agora de me lembrar da cena do guri apavorado com aquilo ali. E vocês veem que na associação é logo em seguida que o pai e a mãe começam a brigar. Então esse menino certamente viu essa briga toda do pai e da mãe e o traumático do sangue todo, né? E aí ele volta a falar com o Tony e tal, e o Tony fala um pouco sobre aquilo, né? O pai cada vez fica mais deteriorado e o menino vai falar com o pai e pergunta, tu tá ruim? Ele diz, não tô ruim, eu te amo. E o pai tenta uma coisa mais afetiva com ele e ele diz, tu vai machucar eu e a mãe? E o pai diz, não,
eu jamais faria isso com vocês, eu amo muito vocês e tal, mas era uma coisa assim que o afeto não passava, a gente olha e não acredita, ele não estava indo com aquela cara, que é a cara famosa do Jack Nicholson no filme, tem aquela cara assim, ainda não, né? Deprimido, chateado, porque a frustração começa a aumentar, ele não consegue escrever. Né? Aí o menino passa e o quarto 237 está aberto e ele entra. Né? Nesse meio tempo, o pai que adormece lá onde ele estava escrevendo começa a gritar num sonho muito vívido. Grita, 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 grita. A mulher está nos porões do... É um simbolismo um atrás do outro. A mulher está nos porões do hotel e ela ouve gritos e ela vai, meio desesperada, meio assustada, e encontra ele, o Jack, marido, tendo um sonho muito ruim. E ela acorda ele e ele diz, eu tive um sonho horroroso, eu sonhei que eu estava te matando e matando o Danny. Nesse meio tempo, ela acalma ele, entra o guri nesta sala, com marcas no pescoço, como se tivesse sido, né, uma tentativa de enforcamento. A mãe olha aquilo e o guri numa coisa meio assim, numa ausência, né? Aí fica a dúvida se houve, não houve, aí entra também o fantástico, né? O sobrenatural, se a gente quiser olhar, né? Se apresenta aí também, né? E dali em diante a mãe começa a acusar o pai de ter tentado matar o menino, ele fica muito incomodado com aquilo e ele entra num bar que não tem nada e alucina que está conversando com o garçom e o garçom serve um drink para ele. E aí ele bebe, ele diz que faz 5 meses que ele está em abstinência e que não adiantou nada, ele não conseguiu produzir nada, que ele não teve nenhum divertimento. Né? Fala dos fracassos dele e tal, fala mal da mulher. Né? E tem uma alusão aí ao deslocamento do ombro do menino. Né? E aí a mulher vem e diz para ele, olha, o Danny me contou que ele entrou neste quarto e tinha uma mulher louca, né, dentro de uma banheira que tentou matar ele. E que então não teria sido o Jack que tentou matar o menino. O Jack vai ao quarto e tem uma cena que é uma cena muito interessante. Tem uma mulher jovem, bonita, para os padrões da época, que sai de uma banheira nua e vai em direção dele, e ele numa frustração tremenda, né? Aliás, uma atuação bem comum, né? Masculina, principalmente, né, que frente às frustrações vai em busca de uma outra mulher. E eles se beijam. E daqui um pouquinho essa mulher se transforma numa velha. Aí, à vontade depois para vocês, né, me dizerem qual é a associação que a gente pode fazer com essa mulher jovem que vira uma mulher velha. E toda tatuada, é interessante isso, porque não é uma época que as pessoas como hoje se tatuem, né, que se tatuam, né, com bastante frequência. Década de 80, tatuagem é um troço meio marginal, assim, meio, né, e uma mulher, e a velha ri como uma coisa, assim, um troço desdentado, muito ruim, ele se assusta muito com aquela visão. Né. Eles voltam a brigar, o casal, porque ela quer ir embora do hotel. Ela sente que alguma coisa vai acontecer e ela quer ir embora do hotel. Ele diz que não, diz para ela que ela vai olhar lá o trator de neve, como é que está, e o controle que eles tinham, né, para poder fazer contato por radioamador, ele retirou, né, os equipamentos, né, principais, tanto do trator quanto, ou seja, ele ali estava fadado a terminar a estadia, fosse no hotel, fosse na vida, ali naquele momento. E ele, numa coisa delirante, encontra um baile que está acontecendo num dos salões do hotel, vai beber, e um garçom derruba um drink e diz para ele, olha, eu preciso te levar ao banheiro para limpar e tal. E aí ele, como é o teu nome? Ele pergunta para o garçom disse, eu sou o Grady. O Grady era o mesmo nome do zelador antigo. E ele disse, mas Grady, eu te conheço. Disse, não, tu não pode me conhecer, eu estou lhe vendo agora. Não, eu te conheço, tu não é o cara. Tá bom, e aí eles entram numa conversa, o Grady diz que ele era o cara mesmo, e explica, né,
por que ele tinha matado a família. E diz, o teu filho, tá, está tentando trazer alguém de fora. Muito interessante isso. Lembra da história do Unheimlich, que um dia foi familiar e deixou de ser, o do duplo, que, né, ficou cindido e separado da pessoa, mesmo que faça parte. O teu filho está tentando trazer alguém de fora, que é o chefe com o qual ele estaria se comunicando telepaticamente. Nesse meio tempo, o chefe tenta voltar, né, já está fazendo movimentos numa nevasca imensa lá no meio oeste americano, um horror. Ele está tentando voltar lá para salvá-los, porque ele entende que a tragédia vai acontecer de novo. Tá? E que ele tem que cuidar, porque o filho dele é muito esperto, mas é muito mau. Aí também a gente vê a projeção da parte ruim do Jack, que ele tem que matar, matando o filho e a mulher. É um festival de projeções maciças, tanto do Grady quanto do próprio Jack, né, em cima da mulher e do filho. Tá? E aqui tem uma coisa muito interessante. Aí o menino começa a andar, quase num transe, e fala assassinato de trás para frente, que é Otanisasa. Aí em seguida eu me dei conta, né? Pensei, bom, bota no outro sentido, né? Assassinato. Então ele começa a falar assassinato de trás para frente. Levei um tempo até dar uma estudada no duplo para entender por que o Otto Rank fala que o duplo é uma imagem especular. Olha que espetáculo isso, Stephen King, que não... Eu não sei se foi o Kubrick que colocou assim, eu já estava no livro, eu vou ler o livro, depois posso contar para vocês. Ele diz que o duplo é uma imagem em espelho. A própria criança, quando se funde, o início da relação com a mãe é uma imagem especular, se enxerga no olho da mãe, e logo em seguida ela vai se diferenciando. O amigo imaginário já é um passo adiante. Esse amigo imaginário patológico, ele é regressivo, talvez traga a criança para algo fundido com a mãe nesse sentido especular. Depois ele vai escrever murder numa porta para a mãe também, no sentido como se fosse uma imagem que se vê no espelho e fica de trás para frente. É muito interessante isso aqui. Aí corta, vai para o pai, ela vai ver o que o Jack está fazendo, o que ele está escrevendo, e ela vê uma pilha desse tamanho. Só tem uma frase, sem parar, escrita, que diz assim em português: só trabalho e nenhuma diversão torna o Jack um dull boy, um bobão. Tempo inteiro, pilhas disso. Ela olha para aquilo, se desespera, né? Essa mulher, ela vai crescendo, é interessante, porque ela, daquela deprimida, algo retardada, ela vai crescendo, que parece que ela tem um funcionamento, uma estrutura mais de nível neurótico, e ela vai se dando conta e não se desorganiza, né? E vai tentando ver como é que ela tentou ir embora do hotel, e ele não deixou, e ela vai vendo que alguma coisa vai acontecer, né? O guri fala isso para ela, pega uma faca, e aí eles se encontram. O marido vai realmente com o machado, aí ela dá na cabeça dele, eles têm um primeiro momento, né, de agressividade maior, e ele desmaia, e ela puxa ele para dentro da despensa e fecha ele lá dentro. E vai para o quarto, apavorado e tal. Só que nesse meio tempo, o Grady, esse, vai lá e conversa com ele e libera ele de dentro, né, da despensa, e ele pega o machado e vai para matar o filho, né, e a mãe. Né? Entra dentro do quarto, ela se esconde no banheiro, consegue botar o filho para fora, né, pela janela. O guri entra na neve, uma nevasca gigantesca, e ela não consegue fugir, e ele vai com o machado, e vem aquelas coisas tensas do filme de terror, ele bate, ele vai entrar, e ela passa a faca na mão dele. E ele meio que recua, e nesse meio tempo ele ouve um barulho, que é o chefe de cozinha, que depois de toda uma peripécia, que não vale a pena contar aqui, ele consegue chegar de volta no hotel para salvá-los. E ele, com o machado, desce, fica olhando, o chefe esse entra meio desavisado, e ele mata o chefe com uma machadada e sai em busca do guri.
toda a questão aí, né, é envolvida. Aqui a gente pode pensar da relação do Jack com seu pai, enfim, né, esta mãe que aparece aí na banheira, coisas edípicas, enfim, uma série de coisas que a gente pode especular sobre. Ele, nesse meio tempo, fala para ela que ela que engravidou e ele que teve que fazer todo o resto, ou seja, alguma coisa meio de uma gravidez não planejada e não desejada por ele, apesar de ter dito para o menino, e parecia verdadeiro, que ele gostava. E aí, aonde o guri vai se esconder? No labirinto, do qual o guri conseguia se virar e sair. Ele não, ele atrai o pai para dentro do labirinto. Ele usa algumas manobras de fazer passos de ida e vinda, então chega uma hora que o Jack está atrás dele pelos passos e daqui um pouquinho some, né? O guri não, porque ele vai e volta pelo mesmo caminho e entra por outro, o guri super vivo, né? E ele consegue sair do labirinto. E o Jack vai ficando mal pelo frio, pela tensão, tem aparentemente um ataque cardíaco e cai, e fica com aquela outra cena clássica desse filme, que é ele com aquela cara, né, congelado na neve. Né, e o filme, né, iria terminar assim. Né. Vou deixar para vocês comentarem o que para vocês surgiu dessas cenas todas do menino e tal. Só que o filme não termina assim. Tem uma última cena do filme, eu já vou encerrar aqui, para senão só eu falo, né? Vocês não falam. Tem uma última cena que é extremamente interessante. Tá? Termina assim, o pai está morto, a mãe abraça o filho, né? Eles vão em direção a trator de neve, que o chefe de cozinha tinha chegado lá e tinha sido morto. Corta a cena e vai se aproximando de uma parede do hotel que tem umas fotos, assim. E a câmera vai se aproximando, se aproximando, se aproximando, se aproximando, e tem uma foto de um grande baile, com eles todos vestidos. Quem está, a figura que está no meio? O Jack. Pensa, bem, o Jack, antes, neste hotel, e aí baixa um pouquinho e está escrito baile, acho que de final de ano, 1921. Então, claro, se a gente quiser olhar pelo lado, né, do sobrenatural, nós vamos achar que o Jack já é uma reencarnação daquela figura, quem sabe até o próprio Grady é ele numa outra versão. Mas se a gente pensar nisto, né, do duplo, do retorno, né, nada melhor do que imaginar que algo do passado retorna no presente, que é o que a gente vê, né, a todo momento acontecer com nossos pacientes, já que o inconsciente é atemporal, né? Freud nos ensinou isso, foi uma das grandes sacadas do Freud. Né? O inconsciente é atemporal, ele está o tempo inteiro se reatualizando. Então, se a gente pensar que aquilo que foi protegido, dissociado e usado uma série de mecanismos de defesa para que não reaparecesse, reapareceu. E vem lá de 21, de 20, 19, enfim, desde os primórdios da vida do Jack, e que se atualiza e se atualizou nesta vivência que ele teve ali naquele hotel. Achei muito interessante, fica meio enigmático se tu for pensar, e a explicação das pessoas não é de, não, ele já existia, ele, né, é uma nova encarnação e tal, enfim, mas eu acho que a gente, né, aproveitando a psicanálise, que a Liga também aproveita, poderia dar um outro tipo de compreensão. Eu vou ficar por aqui, né, para não usar todo o tempo da atividade, o meu entusiasmo aqui com a coisa. Agradecer de novo e estou à disposição para a gente, né, seguir conversando. Muito obrigado pela paciência. Não, perfeito, professor. Eu, antes da gente começar o debate, eu vou colocar aqui o formulário de presença. Para quem quiser o certificado de participação, a gente vai emitir mais à frente. Então, formulário de presença. Muito bem. Nós temos duas pessoas com a mão levantada. Vou passar a palavra agora para a professora Lúcia. Bom, em primeiro lugar, bom dia a todos. Desculpa o atraso, mas claro que problema técnico é incrível, né?
e eu tô aqui no meu celular, infelizmente não vou poder. Quer dizer, felizmente para vocês não vou me ver, vou ficar aqui Não, você, só na infelizmente. voz, assim, só no terror da voz. No celular, senão cai, a conexão tá fraca aqui hoje para variar. Não, em primeiro lugar, queria agradecer muito o Matias pela disposição e pela colaboração e pela excelente fala, né? E, aliás, foi o Matias que sugeriu esse filme, né, Matias? Uma Sim. lembrança muito feliz. Eu também vi, eu acho que a nossa geração toda tem uma história com este filme, e eu estava me lembrando também que tem dois filmes aliás, alguns filmes que marcaram a nossa geração. Um foi esse e outro foi o ET, né? Inclusive pelas modificações técnicas da época. E é a primeira vez que eu assisti esse filme, claro, a gente era muito jovem e o acesso à informação também era diferente do que essa geração de agora tem, né? Eu saí muito assustada do filme, muito assustada. E eu cheguei, e o meu pai é muito brincalhão, e ele sabia que a gente tinha ido assistir esse filme, ele já tinha assistido, e são coisas que marcam, assim, né? Eu me lembro data, hora, local, quando eu vi esse filme, e aí o meu pai era muito brincalhão, e eu cheguei em casa com o Michel, né, Matias, e o meu pai estava se fazendo lá de meio doidão, assim, eu digo, pelo amor de... E eu comecei a gritar, sabe? Foi. Aí o meu pai se assustou, eu me assustei, toda a família inteira estava assombrada, né? E claro que passa o tempo, a gente vai entendendo as coisas de uma outra forma. Até ontem eu falei com meu pai, olha, te lembra disso? E ele se lembrava, ele está Se com mais de lembrava, né? 80 Que anos, legal. se lembrava. Falei com a Maria Helena ontem, que queria, te mandou um abraço, queria entrar hoje aqui para te dar um oi, mas não conseguiu. Se lembrava também, sabe? Assim, todo mundo se lembra, a família que eu falei ontem se lembrava do filme e da nossa angústia que ficou de ver esse filme e como é que a gente se relacionou ali, né, na ocasião. Mas revendo o filme, assim, tu fosse assim brilhante, Matias, na tua explanação e realmente, assim, hoje em dia com outros olhos, com mais de 40 anos depois, né? É um filme maravilhoso de simbolismo e eu também revi algumas coisas e tu falasse assim muito interessante a questão da atriz, né? A atriz é uma atriz que ela já tem um aspecto meio deficientão assim e li que o Stephen King ele ficou bravo porque ele não gostou da atriz. Porque no conto ele queria que a mulher seria uma mulher mais forte, mas ela realmente ela cresce e ela defende o filho ferozmente, né? Claro que eu li também é que vai do ponto de vista do sobrenatural, mas a gente pode entender psicanaliticamente que o guri é o Shining e que o fato do guri, o menino estar no hotel e ser um Shining chama todas aquelas coisas horrendas e sobrenaturais que aconteceram no hotel. E a gente pode pensar assim que eu fiquei pensando assim, o fato do Jack ter o filho, que dá as várias pistas de um relacionamento difícil e do conflito da paternidade do Jack. Na verdade, o filho chamou, fiquei imaginando assim, simbolicamente, o filho Sim. ter um filho chamou toda a doença mental dele, né? E quando ele faz a entrevista, que eu li também, ele já está dando sinais de alguma coisa,
Então, e a ida no carro, tu também nota, assim, a impaciência dele com o filho, que ele diz assim, viu? Ele sabia pela televisão. E uma outra coisa que também eu li sobre abuso, tem uma cena que tem um urso, né? Que a gente fica, mas que cena é essa? Não sei se vocês lembram que tem a mãe enxerga um urso, a impressão que dá é que o urso está fazendo sexo oral ai, tô com Sim, sim. Sim, é sexo oral mesmo. Pelo menos no, no personagem aquele que teria sido o que matou, né? O garçom, se não me falha a do memória. Grady, E tem uma almofada do menino em casa que é com o rosto do urso na cama do menino. Então, e é impressionante, assim, porque como é que a arte, né? Como é que esses caras escreveram essa coisa toda, fizeram esse filme todo e não leram toda a obra do Freud, né? E outros autores, como tu citaste. É muito bonito de Lúcia, ver, né? Lúcia, Enfim, posso te dizer uma coisa que eu estava pensando quando tu falasse a experiência da... Não, era uma coisa que as pessoas faziam, assim, a história do Machado, né? Aliás, Machado, né, Lúcia? Temos um sobrenome aí que ajuda também. temos aqui, eu acho que poucos sabem que o meu sobrenome é Machado. Então, E, nós temos alguém aliás, a aí já... gente ameaça às vezes quando a gente quer brincar. Entre a brincadeira e o fundo de verdade, quando se incomoda, a gente fala, eu sou Machado, viu? Não, o que eu fico pensando, Lúcia, é que isso é algo, claro, Freud botou em palavras e teve não, a possibilidade, pela genialidade dele, de entender coisas que já existiam no humano. Então, conflitos edípicos, né, a coisa com o pai, né, dizer, tu fosse lá, o teu pai já se apresentou ali e tal. Ora, quem nunca quis, né, matar o pai, quem nunca quis, né, poder se apaixonar pelo pai ou pela mãe, tudo que isso traz de incestuoso, né? Então, de certa maneira, isso está no imaginário de todo mundo e eles conseguem, né? A inveja que a gente tem, eu sempre digo, a inveja que a gente tem dos escritores que conseguem pôr em palavras coisas que às vezes a gente não consegue colocar nem no consultório adequadamente em palavras, né? Então, uma tradução de algo que é muito... Porque quando é muito fantástico, eu acho que, por exemplo, assim, a coisa mais da ficção científica e tal, claro, ela é interessante, mas ela sai um pouco da capacidade do humano, né, poder dar conta. Eu escolhi esse filme também, mais porque era um clássico, e também porque eu acho que eu tinha uma ideia já de que tinham conflitos ali que eram muito universais, entende? Então, eu acho que o Stephen King certamente teve que... E uma coisa interessante, né? O filme e a escrita, né? Um dia foi um filme também na cabeça do Stephen King. Não se esqueçam que a gente Sim, começa sim. com coisas imagéticas, né? Com sonhos, com fantasias, com coisas que depois, aos poucos, na evolução, vão se transformando em palavras, numa linguagem, e depois numa escrita, e daí num livro. O que fez o Kubrick? Leu e fez todo o caminho de volta, né, que é o caminho regressivo até o filme, que é basicamente um sonho. Por isso que eu fiz a analogia aqui com o sonho. Né? Então, eu acho que são coisas que, né, todo mundo, todo ser humano normal tem que se enfrentar. A agressividade, a questão das gerações, né, que a Lúcia trouxe muito bem, quer dizer, nasce um filho, bom, aí tu não tu deixou de ser só filho, tu passa a ser pai. A competição, o guri era um guri inteligente, tanto que o Grady do teu filho é muito esperto, mas ele é do mal. Claro, isso era o Jack, achava, era pura projeção, né, da frustração. Aliás, um parênteses, Sim. esse filme tem o Stephen King escreveu e tem um filme que é a sequência do... Nem sabia disso, não sei se vocês sabiam disso, que chama Doctor Sleep. Uma série? Doctor Sleep, então, que é o Danny mais velho, que virou Dan, e toda a coisa dele, e Sleep porque ele teria a capacidade de ver quem é que ia morrer.
troço muito interessante e tal. Então, tudo É isso... Doctors o nome da... Dr. Sleep. Dr. Sleep. Doutor Sono em português. Doutor Sono em português, Doutor Sono. É bem interessante que foi lá da década de 90. Ele teve uma boa... um bom período, aí, um lapso de tempo grande. O que a professora estava falando da série de TV é que o Stephen King ficou tão pistola com o filme do Kubrick que depois o Stephen King fez uma série de TV em que ele foi o roteirista e ele foi produtor em 97, que foi um remake do Iluminado, só que com o aval do Stephen King, assim, que é bem inferior ao do Kubrick. Mas, eu não sei por que ele ficou tão incomodado. Aí vem de novo, né, Lúcia, os conflitos de cada um, né? Esta mulher, ela cresce ao longo do filme. Lá pelas tantas, ela muda, inclusive, as roupas. Essa versão remasterizada é muito bonita, até colorida. Ela começa a se vestir melhor, ela começa a ficar uma mulher mais, porque ela sente que, bom, ou eu vou enfrentar esse troço, ou o meu filho se vai. Aí tem maternidade, tem coisas aí pra gente. Ela usa um macacão de lenhador, na verdade, né, de trabalhador. E aquele macacão eu achei fantástico também, né? De repente ela tá pronta ali com aquele macacão, né? Coisa que antes era uma mulher completa. Eu achei que ela tivesse um retardo leve mental, assim, tamanha. Ela tá conversando com a médica ali, um troço. Né? Agora, o que eu achei assim interessante assim da minha experiência pessoal é que eu me lembrava de todo o filme. Ah, é? Né? Impressionante esse filme, assim, como ele é forte e registra, né? E eu achava, não vou me lembrar. Mas, claro, não me lembrava de detalhes, mas, assim, me surpreendeu, porque normalmente a gente esquece, né? E vai ver o filme, parece que é a primeira vez que tu tá vendo. E esse filme eu me lembrava muito bem de muita coisa, mais do que o normal, assim, a coisa da memória afetiva forte, assim, da marca do terror mesmo, que são as coisas que a gente tá dentro de todo mundo, né? Maior ou menor grau. E que reprime, né, Lúcia? E que recalca, e que esses filmes fazem com que brote novamente, né? Eu me lembro sempre de uma frase do Freud, quando ele disse, mas, né, sobre o princípio do prazer, né? Bom, se a gente só quisesse, né, vivenciar coisas boas, não se entenderia por que as tragédias shakespearianas têm fila em volta do teatro para as pessoas assistirem. E aí ele diz, olha, eu entendo que isso é uma boa maneira da gente ir lá vivenciar o que a gente tem de mais difícil e daqui um pouquinho termina, né? Porque era uma peça de teatro, a gente diria termina porque é um filme. Aí no caso da Lúcia, seguiu um pouquinho mais em casa. Segui. Meu pai resolveu brincar de terror em casa. E depois se arrependeu, porque todo mundo gritou nos ouvidos. Depois ele ficou com medo de nós. O limite da tamanha angústia da família que esse filme provocou, né? Porque a arte que nos permite reviver, mas ao mesmo tempo ainda é arte, ainda é de faz de conta, ainda não somos nós, mas não somos nós, termina. É interessante essa analogia que ele faz lá. Muito. Mas pessoal, quem sabe Anthony, quem sabe tu abre pro pessoal abrir, senão eu e o amigo Matias vamos ficar falando só nós. Não, a Lia tá com a mão levantada ali, pode falar, Lia. Oi, pessoal, bom dia. Eu sou a Lia, estudante de psicologia, sou ligante também. E queria falar assim, de tudo que o professor falou e que a gente vem conversando agora, assim, da minha relação com o Iluminado. Eu li o livro quando eu era mais jovem, né, como literatura, e fiquei apaixonada pelo livro. Ele é um livro arrebatador, ele te puxa para dentro. E da minha frustração quando eu vi o filme da primeira vez. Como eu fiquei chateada, assim, porque a personagem no livro, ela não me passou, eu não senti ela da forma como ela foi posta. O Jack, o Danny também me incomodou muito, porque no livro as coisas eram muito mais internas na cabeça dele, como no filme foi representado, na visão do diretor, como ele tentou. E
na beleza de como agora eu pude ressignificar as minhas experiências com o filme por causa do olhar, assim, num olhar de que quem é esse, como que o Jack chegou ali, o que aconteceu, esse funcionamento psicótico dele aí, enquanto estudante de psicologia, poder entender esses funcionamentos dele, diferente da minha experiência anterior, né? Então eu venho ressignificar a minha relação com o filme, porque com o livro ela sempre foi maravilhosa, mas com o filme eu tive essa dificuldade. Então, operando a psicanálise e ressignificando isso, assim, esse funcionamento do Jack, a dificuldade dele, né, de viver esse momento psicótico dele, né, porque pareceu tudo... Agora a gente pode pensar várias coisas, os sintomas, tudo que ia acontecendo, tudo que estava pondo para fora de tudo que ele estava tentando, né, mas era para expressar isso, assim, a minha nova relação e eu ressignificando através da psicanálise no Iluminados. Não, não, uma coisa, pessoal, caso alguém aqui queira comentar, queira perguntar alguma coisa, mas seja um pouco tímido, etc., pode colocar no chat que a gente lê no chat, né? E se a pessoa quiser falar, pode levantar a mão, pode até interromper aqui, não tem problema. Não precisa também ligar a câmera, caso a pessoa seja um pouco tímida, etc. Não precisa ligar a câmera, apenas fale, não tem problema. Uma coisa também eu nunca li o livro. Eu tenho o livro aqui em casa, mas eu comprei esse ano e não deu tempo ainda de ler, assim, pela faculdade e tudo mais. Mas o filme eu já assisti várias vezes, né? Eu acho que eu já assisti esse filme, olha, eu não sei se 10 vezes, mas umas 7 vezes eu tenho certeza, assim, que eu já assisti. A primeira vez que eu assisti, isso falando sobre ressignificar o filme, assim, a primeira vez que eu assisti, eu creio que eu tinha uns 11 anos de idade. Eu assisti sozinho no quarto, assim, tava passando no SBT de noite. Aí eu tinha que coragem! Aí eu Corajoso. eu tinha uma TV no quarto, assim, e tal. E aí eu assisti o filme, assim, tava passando nos filmes, acho que até hoje passa no SBT, assim, de noite, tem os filmes, assim, tipo sexta-feira, assim. Aí eu assisti, só que eu não senti medo. Eu não entendi quase nada do filme também, né? Creio eu que eu não tenha entendido muita coisa. Mas eu não senti medo, assim, eu achei assim. Eu tinha uma expectativa, tinham me falado, assim, eu tinha um irmão mais velho, meu irmão tinha dito que, já tinha comentado, assim, que o filme era bom, tudo mais, só que eu não achei, eu tinha uma expectativa muito grande e acabei me frustrando, entre aspas, assim, porque eu não senti medo do filme. E aí foi passando o tempo, assim, eu assisti ele de novo por volta dos 15 anos de idade, depois por volta dos 20, né, hoje eu tô com 26. E uma coisa que eu notei é que cada vez que eu vou assistindo ele e eu tô ficando mais velho, mais o filme me assusta. Então, assim, a última vez que eu assisti foi esse ano, foi agora em fevereiro. Tava passando no Telecine, e aí eu tava zapeando, assim, e tal, tava no Telecine e eu deixei tocando, assim. E começou a me dar uma angústia, assim, tipo, vai chegando na metade do filme, assim, e eu comecei a ficar inquieto. Começou a bater uma ansiedade, assim, e um desconforto muito grande com aquela situação daquele hotel grande, com poucas pessoas dentro, e uma coisa que eu fico pensando toda hora é se eu tô sozinho e se a gente encarar o filme como sendo uma espécie de sonho do Jack ou o inconsciente do Jack, que são coisas parecidas, e o filme então se passa dentro da cabeça, digamos, do Jack, quanto tempo uma pessoa demora para perceber que está ficando louca, por exemplo? Dentro da cabeça do louco, o louco sabe que é louco, entende? É mais ou menos ou senão, eu num hotel sozinho, quanto tempo eu descubro, quanto tempo eu demoro para descobrir que eu tô saindo da realidade? Entende?
é uma angústia, assim, que me dá muito grande, assim, quando eu assisto esse filme atualmente, assim. Não sei se fica também... Eu penso que é por causa da realidade, Antônio, do que tu está falando, parece possível. Tu sabe que eu trabalho lá na clínica psiquiátrica, então, assim, enquanto eu assistia e era só um filme, era ficção, era terror, era suspense, mas vendo os pacientes, é possível, e aí isso angustia, assim, tu vai falando, eu fui pensando, sim, porque vai assustando mais, porque a gente vai percebendo que é possível viver dessa forma, psicotizar desse jeito, viver essa realidade como real, né? E aí isso vai assustando eu, né? Vou me assustando, que por isso que o filme vai assustando, né? Tem um documentário que tem no YouTube, inclusive, na íntegra, chamado Room 237, né? Que é o quarto 237, que fala sobre todos os detalhes técnicos do filme, quase que frame por frame, assim, tudo que o Kubrick quis passar com a fotografia. Que o Kubrick, ele que comandava a fotografia do filme, assim. E tem alguns detalhes técnicos, além da fotografia, mas tem alguns detalhes técnicos muito interessantes, como, por exemplo, a sala da reunião, naquela primeira reunião ali, onde ele vai pegar o emprego. Pela geografia do hotel, aquela sala não tem janela, porque a sala fica no centro do saguão principal, no centro do hall. Então aquela sala não tem como ter janela. Só que quando entra, tem uma janela. E tem um sol brilhando, muito grande. Então tem alguns detalhes que foram por gosto ali, que o Kubrick colocou. Só que eles dão uma impressão de que tem algo de onírico ali, tem algo de fantasioso ali naquele hotel, que não está sendo dito, mas que está lá. Ou se não, as situações como o Danny andando daquele triciclo e ele sobe o andar. Só que é um plano de sequência e ele sobe o andar. Ele passeia pelos andares sem subir as escadas. Antônio, tu me permite Com certeza. Uma palhinha aqui? Sem querer ser reducionista, mas tu vê a sensibilidade do diretor. Uhum. Eu também tive, falei para vocês aqui na minha apresentação, a sensação de que ele estava numa coisa fantasiosa. A luz que entra, que brilha, aí vamos no Shining de novo, e parecia um troço meio maníaco, você entendeu? Ele tinha certeza que ele ia se transformar num escritor, da onde, não se sabe, né? Então, aquela cena e os caras contando que, bom, não é bem assim, teve isolamento, teve o crime que aconteceu, que ficou por último, né? Porque quando já tinha topado, daí que eles contaram a história do crime. Então, se a gente pensar simbolicamente, sem querer reduzir, mas enfim, né, há uma coisa psicopatológica, mas que também a gente pode pensar, esse brilho todo, né, essa luz toda, era a fantasia dele, grandiosa, uma negação maníaca de uma realidade muito ruim, né, de um cara fracassado, que estava às voltas com ter que parar de beber e se virar com isso, né? O menino trocar de plano, né? Claro, se for olhar do ponto de vista, né? Bom, tá, mas né? Mais profundo, mais superficial, consciente, bom, aí a gente pode se permitir, né? Fazer ilações, né? Que transcendem a questão só filme, né? Do filme, da feitura, do filme técnica, né? Mas isso do sol me chamou a atenção, não tinha me chamado a atenção, mas tinha me chamado a atenção que ele estava muito feliz ali, um troço que não fechava com a realidade. E um outro detalhe também é a orientação do tapete, do carpete, do piso superior, em que o Danny está brincando com um carrinho. Quando ele começa a ver aquelas gêmeas, a orientação do carpete troca. O carpete inverte as cores. Então, isso, obviamente, não é um erro de continuidade do filme, isso é por gosto. Trocar o carpete inteiro. Um diretor desses, obviamente, não ia passar pela... Aliás, só uma coisinha, tem um colega que falou uma coisa interessante aqui, o Fernando Noiba, que ele diz assim, o Jack terminou o filme premiado pelo Kubrick. O que vocês acham disso? É interessante essa frase aqui. É interessante mesmo.
Talvez o Fernando possa explicar para nós. Não sei se o Fernando se anima. Eu aqui fiz uma inconfidência, ele escreveu e eu já acabei dando até a fonte aqui. Mas... Não, o Fernando ele colocou ali em cima. É interessante também uma visão do Kubrick como um mestre de algo que poderia se caracterizar como um humor negro, quando ele coloca o Jack como um adolescentão que não cresceu, que continua imaturo e irresponsável e ao final fica congelado, seja no labirinto, seja na fotografia, em meio a uma festa que nunca acabará, É interessante. A Lúcia, a professora Lúcia levantou a mão de novo. Pode falar, professor. Eu estou empolgadíssima aqui, uma pena que vocês não conseguem me enxergar. Mas é assim, ó, tu estava falando da fotografia, que coisa fantástica isso, né? Esses detalhes que a gente não percebe e que inconscientemente a gente sente. Isso, né? a gente consegue Tu não te dá conta. Eu não pensei assim, a luz, isso, aquilo, não sei o quê, mas aquilo me afetou e de alguma maneira, né? Tanto que eu fiquei com a sensação, naquela sala, eu fiquei pensando assim, ele diz alguma coisa melhor para mim, que aí vai não sei o quê. Você se lembra o que ele fala? Eu não lembro Que exatamente da fala. era uma coisa assim, que o outro o avisa isolamento. ele que vai ser um período que vão Não, o ficar isolamento. fechados, não sei o quê. Lúcia, Isolamento. isolamento. Ele disse melhor para mim, porque ele queria escrever. Melhor para ele que ele quer escrever o livro. Aí eu fiquei pensando, como assim melhor para mim, sabe? Então, é uma coisa que me passou, que ele já estava meio fora. E todos esses detalhes vão passando para a gente sem a gente se dar conta, que agora tu está explicando o detalhe do tapete, o detalhe da sala, e a genialidade desses caras, do conjunto deles todos, do autor, enfim, do cara da fotografia, eu fico assim muito impressionada com esse tipo de filme e vários outros aqui. Estava me lembrando Anthony, antes de que eu esqueça, que a gente podia fazer, que eu vi 9 vezes, que é Gente Como a Gente. Esse filme é muito legal da gente também para uma próxima oportunidade. E tu lembrasse que o livro é diferente do filme, que é o que eu estava tentando falar, que o autor ficou bravo com o Stanley Kubrick, que ele não gostou muito Da do adaptação. filme em relação ao livro, mas enfim, isso faz parte E também. o Kubrick ele também cutuca o Stephen King na cena em que o homem da cozinha que consegue se comunicar com o Danny tá voltando para o hotel no meio da neve e aparece um carro atropelado, um carro batido assim no meio da neve. Aquele carro aparece no livro e o Kubrick colocou ele como capotado no filme para mostrar que não se importava muito com a opinião do Stephen King. Assim. Tipo, eu vou capotar exato. E uma outra coisa que eu li, quem leu o livro pode me ajudar aí, que no livro parece que o Jack ele deixa a família fugir e no filme o Jack vai tentando matar até o final, deixa a família sem saída. E que uma outra solução teria sido o Jack ter um lampejo de amor à família e deixar eles fugirem. E no caso do filme ele não deixa, ele vai até o fim tentando matar, né? É verdade. Sobre o louco, alguém falou sobre o louco. O louco, a pessoa, ela, às vezes tem isso, e muitas vezes, né, Matias, a gente via lá na Melanie, ele protege o outro de si mesmo, muitas vezes, né? Mesmo que não consiga se proteger dele mesmo, né? Quanto ele estava falando, até que ponto ele se dá conta? Não, ele não se dá conta na maior parte das vezes, né? E como é uma mistura de realidade interna e realidade externa, daqui um pouquinho ele já não sabe mais o que é real
né, à luz da realidade factual e o que é real à luz da realidade interna. E aí é uma mistura, e aí, bom, e aí a loucura se instalou, Exato. ou se instaurou. Isso. Eu acho muito estranho que o Jack resolvesse deixar a família do jeito que ele estava transtornado, Eu psicótico. também achei que foi mais fidedigno Meio com poliana a essa sequência. saída aí, mas enfim, vou ler o livro para ver, porque não, aí não, né? Não tá falando mesmo. O filme eu achei que tá bem assim, na sequência, até aquele enigma ali do 1921 que eu tentei fazer uma compreensão aqui à luz do que a gente poderia, né, de uma forma meio de uma psicanálise aplicada com as limitações que Sim. ela tem, né? Mas até aquilo ali deixa um menu. Agora, liberar a família? Não, liberar a família não Eu combina. acho que não. E o Não. ator A não Lívia que leu podia o ser livro, melhor escolhido, né? O ator não podia ser melhor escolhido. Bah, Inclusive, o nome é o nome dele, né? Que também tem um comentário que seria um negócio assim para ele sentir bem na carne mesmo, né? E eu vi no YouTube o negócio da preparação dele, do ator, para entrar na cena do Machado. Ele tem que fazer exercício físico, ele caminha, ele boxeia no ar. Eu não sei se tu visse eu isso, já vi, Anthony. já vi. É Tem um documentário também que impressionante. fala sobre os bastidores. É preparação do Jack Nicholson para entrar naquela cena do Machado. Ele tem que Não, fazer toda uma história assim, física e uma para. característica também do Kubrick é que ele fazia os atores repetirem 50, 60 vezes a mesma cena. E a cena que vai para o filme é a última, assim, a V60 que eles estão fazendo, assim, a cena, que é para mostrar aquele mal-estar mesmo, que é para mostrar é para aparecer na tela o cansaço que está acontecendo dentro da Para mental que está desgastar ali o dentro. ator, né? E ele tratou muito mal também a atriz também. Sim. Ele chegou uma hora que ela diz assim que ela chorava quando tinha que começar as gravações, assim, porque ela sabia que ia ter que repetir a cena 60 vezes, ela ia ter que subir a escada com o gurizinho no colo 60 vezes. Então, assim, aquele cansaço mental tá no filme também, né? Mas tá na Sim. realidade. O Kubrick forçou que acontecesse aquele cansaço. Sim, exato. Ele bota o ator em exaustão, né? e fica cada vez mais parecido com o personagem, né? Estava exausta, apavorada. Interessante esse método de ir misturando, falando na realidade externa e interna, né? De misturando o personagem com a atriz, né? Então, interessante. Um método Depois ela interessante. disse que ela entendeu, depois que passou um tempo, assim, ela disse que entendeu por que ele fazia aquilo, mas na época ela chorava todos os dias, assim, quando sabia que tinha que começar a gravação. Achou que era um sádico, um diretor sádico, ainda um bom diretor. O Jack Nixon não se queixou. Acho que gostou. Ele é uma figura, esse cara, né? Deve ter adorado fazer esse filme. Se vocês ouvirem um latido, é a minha cadelinha aqui, brava, que tá chegando a hora do almoço. Isso faz parte do online, né? Outra coisa aqui que eu fui anotando. Mostra o machado para ela, Antônio, aí tá resolvido. Outra coisa que eu fui anotando, a gente já está chegando no final, né, do nosso evento. A gente tinha marcado até meio-dia, né, em torno de 1h30 de evento. Como a gente atrasou os 10 minutinhos para começar, então vamos dar uma compensadinha aqui nesses 10 minutos, mas já vamos se encaminhando para o final. Então, se alguém quiser falar alguma coisa, deixar seu comentário, pode deixar no chat, ou pode abrir o microfone ou levantar a mão. Outra coisinha que eu anotei aqui é que se o Hotel Overlook é o inconsciente do Jack, se todo aquele local ali é o inconsciente, todas as pessoas ali são o Jack, né? De uma maneira ou de outra. Então, aquela angústia do Danny são angústias do Jack. Aquela visão daquela mãe boba, aquela mãe, né,
até com algum transtorno, com algum déficit cognitivo, talvez, seriam projeções do Jack, ou uma visão materna do Jack, quando ele entra no quarto 237, em que ele vê aquela mulher que é atraente, mas assim que ele entra em contato com a mulher, ela se torna repugnante. Isso eu consigo ver uma certa lógica inconsciente ali. Não sei se faz sentido, se também ficou essa impressão para alguém mais. Quando eu comecei a falar do hotel, eu acabei me esquecendo de um detalhe. Overlook, a tradução, pode ser omitir, deixar passar ou muito usado por negligenciar. Então, de novo, né, pode ser meramente, acho que não, um detalhe, mas os detalhes estão aí, a gente tem que poder usar. Então, eu acho que sim, o que tu estás dizendo em relação de todo um cenário, mas tu vê, possivelmente o Jack tivesse sido uma criança, né, ou abusada ou negligenciada. Tinha uma história alcoolista, eu não sei qual é a história, né? A gente sabe que o alcoolismo tem uma base genética também, quer dizer, quem era alcoolista na família, ou de transtorno afetivo, que também pode, né, concorrer aí com uma genética parecida com o alcoolismo. Então, assim, possivelmente daria para a gente fazer, esse é o legal desse filme, que por onde tu vai tem simbolismos possíveis. Claro que a gente não vai ficar sabendo, não, em absoluto a gente quer dar uma opinião final e acabada e pronto, e era isso. Até para os pacientes a gente coloca as nossas interpretações como possibilidades, e eles vão nos confirmar ou não pelas associações que eles fizerem. Então, e a gente está ali vendo uma pessoa, está envolvida com ela, está usando todo o campo que se formou, transferencial com transferencial, num filme, bom, mais se especula e certamente menos respostas a gente vai ter, mas isso eu tinha me esquecido do Overlook. Então, achei interessante que todo detalhe aí desse filme a gente pode criar, e a tua versão ela é bem possível. Acho que se aquela mulher linda que se transforma numa mãe tatuada, eu achei muito interessante, um troço, né, edípico, incestuoso, ao mesmo tempo, né, a punição, né, porque ela se transforma num monstro, não sei, foi abusado pela mãe, enfim, aí... Né? Não, perfeito. Sim, com certeza, isso é uma boa hipótese, sim. Bom, pessoal, eu creio, também para não entrar aí o horário de almoço do pessoal, creio que se ninguém mais queira externar sua opinião, suas conclusões, perguntas, a gente vai se encaminhando para o final. Se alguém aqui não recebeu o formulário de presença, eu vou mandar ele novamente. Ele vai ficar aberto aí por mais 1h e pouco, assim, então não precisa preencher agora também. Pode deixar ele aberto, preencher daqui a pouco, não tem problema. Bom, muito obrigado, Matias, pela sua presença, por ter se disponibilizado a contribuir com a Liga. E para quem está olhando esse vídeo aqui, tudo isso aqui é de graça, né? Ninguém aqui foi pago para estar aqui, é tudo de bom grado, assim, é tudo de maneira espontânea. E também o senhor fique sabendo que a gente vai te convidar novamente. Exatamente! Quando a gente voltar para as atividades presenciais, assim. Que o legal seria a gente assistir o filme e depois discutir ele, né? Então, isso vai ser possível, creio que a partir do ano que vem a gente já consiga ter alguns eventos presenciais. Esperamos. Né? Pode falar, professor. Eu? Não, eu também, eu ia dizer a mesma coisa. Eu queria agradecer muito, Matias, agradecer o pessoal que está aí também, o Anthony, que é um grande organizador e tem uma outra galera junto aí, tem a diretoria, né, Anthony? Sim, sim. E,
E também contar para o Matias que essa é a primeira liga de psicanálise da FAMED. Não existia. E De toda a eles URGS, né? Nem na foi, psicologia tinha também uma organização nesse não sentido. tinha. E foi uma iniciativa deles, que para mim é uma coisa muito emocionante. Eles me procuraram para ajudar a fazer todo o processo, é um projeto de extensão, né? Muito bonito. Tu olha depois o Instagram deles, inclusive eles fizeram um logo que tem todo um significado psíquico, mental, enfim, do desenho do logo. Foi feito por uma design, né, Antônio? Isso, a Priscila Novak. Então, é tudo feito com muito carinho, muito cuidado e muito amor à psicanálise que essa galera tem. Então, é uma coisa muito emocionante. E te agradecer muito, Matias, e com certeza, né, Antônio, o Matias vai ser nosso próximo convidado em algum momento, né? Sim, com certeza. Ano que vem a gente volta a dar uma incomodada ali no Matias para ele voltar. You will be back, né? O primeiro filme fui eu que comentei, eles me deram um filme que eu até hoje não entendi, depois eu li que os atores não entenderam o filme, daí eu fiquei mais tranquila. Como era o nome do filme? Era assim, a gente fez um primeiro evento interno. Fizeram um piloto comigo. Isso, como é foi que um evento foi? piloto. Aí foi um filme, é um original da Netflix do ano passado, chamado I'm Thinking of Ending Things. Eu estou pensando em acabar com tudo. É o nome. Tu olha, Matias, vê esse filme, depois tu me diz alguma coisa, pelo amor de Deus. Não, eu queria aproveitar e agradecer a oportunidade. Olha, isso foi muito boa a experiência. Também tive a sensação que a Lúcia está confirmando agora de algo super bem organizado, desde a divulgação, cuidado com a divulgação, cuidado de vocês comigo, os convites, enfim. Eu fico muito feliz, enfim, fiz formação analítica e acho que a psicanálise ela tem que estar presente porque ela nos ajuda. Como eu falei no início, ela nos ajuda muito e acho que às vezes as pessoas, né, acabam, claro, ela também inquieta, né? Como o filme, né? Ela também inquieta, então às vezes, né? E no momento de desligamento, por isso que eu gostei muito dos ligantes aí que a gente vive hoje mundialmente, não só no nosso país, né? É algo que liga, que inquieta, que puxa para pensar no seu mundo interno, para pensar nos outros, fica atacada junto, isso a gente sabe. Então, eu acho muito legal, e é um projeto de extensão, não sabia, então melhor ainda, né, porque isso dá uma conotação mais importante, mais formal, a gente precisa disso. E olha, parabéns, e contem comigo, óbvio, eu adorei, eu gosto disso, eu tenho participado algumas vezes, e ainda mais o convite, né, da Lúcia, uma amiga querida, enfim, que há muitos anos a gente convive, então... Antes do Iluminado, né? Antes do Iluminado, exatamente. A gente tem até uma forma de se chamar amigo Matias e amiga Lúcia. Antes do Iluminado. Então, contem comigo quando precisarem, eu estou à disposição. Fiquei muito feliz. Olha, foi um sábado, final de manhã, muito agradável. Muito obrigado. A gente que agradece. Então tá, muito obrigado, pessoal, para quem está assistindo esse vídeo no YouTube. Deixa o like e compartilhe com o pessoal que gosta de psicanálise, que gosta de cinema. E nos vemos nos próximos eventos. Então, muito obrigado, pessoal. Abraço enorme. Tchau, tchau. Tchau. Bom fim de semana para todos. Abraço para a família aí, Matias. Obrigado, igualmente, Lúcia. Tchau. Abração.